gente, nós vamos discutir um pouquinho sobre citações, tá? Todas as nossas aulas vão ser baseadas, a aula de hoje e a aula de amanhã, nas normas da nossa famosa ABNT, tá? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Ela que vai padronizar absolutamente tudo que nós consumimos e como nós escrevemos do Brasil, tá? Tudo que é feito, tudo que é construído, passa pela ABNT. Se envolver medicamentos, algo do tipo, tem que passar pela Anvisa também, tá? Mas a construção de materiais, para que ela de fato seja segura, ela tem que ter o símbolo da ABNT e também tem que ter o selo do Inmetro. Mas na nossa parte, que confere a nossa parte, que é a parte científica da coisa, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela meio que padroniza como todo mundo vai escrever da mesma forma, para que não haja uma grande confusão, porque cada indivíduo é único e individual, né? Então cada um poderia muito bem escrever da maneira que bem quisesse, tá? E isso seria muito confuso na hora da gente ler. Eu não conseguiria identificar o que era um artigo, eu não iria conseguir identificar o que é um livro, eu não iria conseguir classificar um tipo de pesquisa, mas a ABNT ela veio justamente para padronizar, que todo mundo faça da mesma forma, escreva da mesma forma, tá? Então se tornou padrão. Para padronizar isso, a ABNT criou o que nós chamamos de NBR, que é as Normas Brasileiras de Regulação, ou regulamentadoras, que são essas normas que vão ter esses padrões que nós vamos seguir. Todo aluno, todo pesquisador, todo professor que vai escrever ou pesquisar algo, for publicar, vai escrever um artigo, um projeto, algo do tipo, eles têm que seguir as NBRs de acordo com a ABNT, de acordo com aquilo que vocês forem fazer, tá? Para nós podermos utilizarmos citações, meninos, a ABNT criou a NBR 10.520 do ano de 2002, que ela vai padronizar apenas citações. Eu tenho NBRs que padronizam referências, eu tenho NBRs que padronizam o tamanho da fonte que nós podemos utilizar na hora de escrever, eu tenho NBRs que padronizam o tipo de folha, o tipo de configuração de página que eu tenho que colocar no computador, tá? Então tem NBR para absolutamente tudo na hora da gente escrever, mas todas elas foram criadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Para se tornar padrão a forma de todos escreverem. Existe apenas a ABNT, gente, para a gente utilizar para padronizar nossos trabalhos? Não. Tem outras normas que nós chamamos de normas internacionais, tá? Por exemplo, a norma canadense, que nós utilizamos muito a nível de mestrado, nós chamamos de normas de Vancouver. Então, Vancouver não tem nada a ver com a ABNT. A ABNT ela só é utilizada no Brasil, tá? Os pesquisadores brasileiros, na hora de escrever, eles utilizam a ABNT. Mas e se ele for escrever para uma revista internacional, por exemplo? Aí ele não vai poder utilizar a ABNT, tá? Ele vai ver qual que é o padrão da revista, ele vai ver qual que é a padronização do país que pertence a essa revista, para ele poder só classificar. Ele vai escrever tranquilo o seu trabalho e depois ele só vai configurar tudo de acordo com a norma regulamentadora da revista publicadora, tá? Mas no Brasil nós só utilizamos a ABNT em sua grande maioria. Só um minutinho que tem algum colega querendo entrar. Já saiu. Senhores, tem alguém que não está conseguindo ouvir ainda? Tá dando para ouvir direitinho? Meninos? Tá dando para escutar? Perfeito, então. Então pode ser problema da conexão dos colegas que não estão conseguindo. Alguém avisa lá no grupo, por favor, que deve ser problema na conexão, porque aqui a grande maioria está conseguindo ouvir. Vamos lá. Eita.
Então vamos lá, meninos. Então isso seria citação, tá? A ABNT que nós vamos... o foco da nossa aula de hoje, tá? Mas o que seria essa citação que nós vamos estudar? Vocês lembram na primeira e segunda aula, quando eu disse para vocês que toda vez que eu for utilizar o trabalho de outra pessoa, eu tenho que dizer quem foi que escreveu? Alguém aqui lembra disso? Hein, meninos? Vocês lembram disso das nossas primeiras aulas? Então, toda vez que nós formos escrever algum trabalho, algum tipo de pesquisa, vocês forem fazer as atividades dos professores e vocês utilizarem trabalho de outras pessoas, vocês têm que dizer quem foi que escreveu, tá? Isso nós chamamos de citação. É quando eu pego o trabalho ou a ideia de outra pessoa e cito dentro do meu trabalho. Utilizo o trabalho de outra pessoa, a ideia de outra pessoa e escrevo o meu com o que eu pesquisei anteriormente, tá? Aquilo pertence a mim? Não. Outra pessoa foi lá, estudou, pesquisou e escreveu. Eu vou utilizar os resultados da pesquisa dele para escrever a minha, tá? Isso nós utilizamos muito em trabalhos de revisão de literatura, que algumas pessoas que fizeram o trabalho da nossa disciplina me mandaram isso, que o autor utilizou outros trabalhos para escrever o dele, tá? Isso é citação. Então, nós temos maneiras de citar esses trabalhos, tá, meninos? Eu tenho, a ABNT me diz que eu tenho regras claras na hora de falar, olha, tal ideia eu peguei de autor tal, tal citação, essa frase, esse parágrafo, ou até mesmo parágrafo inteiro, eu peguei de um artigo que outra pessoa escreveu. Então a ABNT nos mostra como fazer isso, tá? E é o foco da nossa aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês quais são esses tipos de citação e como que a gente faz essas citações e também como a gente identifica isso dentro de um texto. Vamos lá, meninos. Vou pular essa partezinha. Ao final da nossa aula, gente, a gente poderia... teremos condições, na verdade, de responder essas perguntas, tá? Eu poderia, por exemplo, citar uma informação verbal. Você ouviu algo que um professor seu falou, achou muito interessante e quer colocar isso dentro do seu trabalho, dentro da sua atividade. Dá para colocar isso, falando quem foi o professor ou de onde você ouviu? Dá sim, tá? Tem um tipo de citação verbal que a gente utiliza só para essas situações, que eu vou mostrar para vocês. Eu posso, por exemplo, utilizar a citação que esteja em outra língua. Eu estou lá estudando e encontrei um artigo que esteja em inglês, por exemplo, e quero utilizar aquilo dentro do meu trabalho. Também dá para mim utilizar artigos estrangeiros em outra língua, tá? E eu, obviamente, que eu terei que traduzir para mim conseguir poder utilizar, mas tem como sim. A não ser que eu escreva na língua de origem do trabalho que eu estou lendo. Então eu teria que escrever meu trabalho todo em inglês, porque senão faria uma bagunça. Imagina vocês, eu estou lá escrevendo, do nada achei uma parte interessante em um artigo em inglês, eu copio e coloco aquela parte na língua original. Daí meu artigo iria ter um monte de línguas misturadas. Isso a ABNT não permite, mas ela permite que eu traduza e utilize aquilo, tá? Daí eu vou mostrar para vocês como fazer isso também. Algumas expressões latinas podem ser utilizadas em textos, meninos. Tem algumas palavras que só é utilizada na América, tá? Na América Latina. Então, se eu, por exemplo, for publicar esse trabalho numa revista europeia, numa revista asiática, ou até mesmo numa revista africana, isso não pode ficar muito claro para esse público, tá? Então eu também tenho que tomar cuidado e eu vou mostrar para vocês quais expressões que podem e não podem ser utilizadas. E aqui é a maneira de citar e organizar esses autores que eu utilizei para escrever o meu trabalho, tá? Tudo isso nós vamos ver a partir de agora. Iniciando o que eu já discuti com vocês, o que são essas citações? O autor desse trabalho descreveu citação, meninos, como ideias retiradas dos textos lidos e servem para dar fundamentação teórica a trabalhos acadêmicos, comprovando a fonte das quais foram extraídas. Ou seja, eu utilizo um texto escrito por outra pessoa para escrever o meu texto. Por exemplo, vocês têm uma ideia.
Vocês têm uma ideia e querem defender essa ideia. Se vocês irem para campo, sem vocês estudarem profundo, o que você acha vai valer de alguma coisa para a ciência? O que vocês pensam? Sim ou não? A ideia que vocês têm agora, no momento. Por exemplo, vocês vão escrever um texto e querem colocar isso num papel. Isso vai ser válido para a ciência sem vocês terem estudado, sem vocês terem pesquisado, mostrado dados? Sim ou não? 2 pessoas acham, 3 pessoas acham não. Mais alguém? Então, meninos, vocês estão corretos, tá? A ideia de vocês não vai valer muita coisa para a ciência. O que vocês podem fazer? Estudar e pesquisar autores que pensam semelhantes a vocês, autores que estudaram, que pesquisaram, que publicaram um artigo e vocês utilizarem os artigos deles para defender a sua ideia. As ideias não são as mesmas? Então vocês podem muito bem utilizar o trabalho deles para defender a sua, tá? E posteriormente, se você quiser elaborar isso um pouquinho mais, vocês podem, vocês mesmos ir para campo e criar o próprio conhecimento dos senhores e publicar o próprio trabalho sem necessitar de utilizar de outros autores, tá? Mas nesse momento inicial, a citação serve muito para isso. Se você pensar algo, acreditar em algo, querer escrever, você procura algum autor que pense semelhante, obviamente, e utilize aquilo para defender a sua, tá? Tem outra definição aqui de citação muito interessante, que é da ABNT, tá? O que é citação de acordo com a ABNT? Menção de uma informação extraída de outra fonte. Tudo aquilo que nós havíamos discutido até agora, tá? E por que nós fazemos essas citações, meninos? Nós também já vimos algumas coisas, tá? Primeiro é para dar credibilidade e fundamentação ao nosso trabalho científico, já que o que nós pensamos individualmente não vai valer de muita coisa para a ciência. Também serve para fornecer informações de trabalho de outras pessoas do mesmo tema que eu quero pesquisar ou do mesmo tema que eu quero escrever, da mesma área de pesquisa. E também pode oferecer diferentes pontos de vista, tá? Exemplos de pontos de vista semelhantes aos seus, no mesmo assunto, tá? Tudo isso nós também já discutimos. Quais são os tipos de citação? Meninos, a ABNT, ela nos diz que para mim citar essas informações no meu trabalho, eu posso fazer de 3 formas, tá? Citação direta, citação indireta e citação de citação. Para vocês entenderem de uma maneira individual, assim, só um minutinho que tem algum colega querendo entrar. Para vocês conseguirem entender. O que é uma citação direta? Eu fui lá, encontrei algo muito interessante no trabalho de outra pessoa, no artigo de outro pesquisador e quero utilizar no meu. Eu simplesmente vou copiar e vou colar. Obviamente que eu vou dizer de onde que eu tirei aquilo, quem foi o autor e quem foi a data. Isso é citação direta, tá? Citação direta, eu copio e colo do jeito que está escrito lá e coloco o autor, o ano, a data de publicação. Eu não posso esquecer de colocar da onde eu tirei aquilo, porque se eu não colocar, quem for ler vai pensar que aquilo partiu de mim, que a ideia foi minha, que eu escrevi aquilo, e isso é plágio, passível de punição. Plágio é crime, como eu falei para vocês, tá? Então, citação direta, eu só copio e colo um trabalho, algo que eu gostei, e coloco no meu trabalho, obviamente citando quem foi que escreveu. Citação indireta. O que seria citação indireta, gente? Imagine a seguinte situação. Vocês gostaram muito da ideia do autor, mas vocês não querem copiar, por exemplo, metade do trabalho dele e colar no seu, até porque não daria para fazer isso. O que você faz? Você pega a ideia dele e escreve no seu trabalho com as suas palavras. Isso é citação de indireta. Eu pego o trabalho de outra pessoa, a ideia de outra pessoa que eu me identifiquei, que eu gostei, e escrevo com as suas palavras, a sua interpretação daquilo, tá? No seu trabalho, e no final eu só escrevo da onde que foi que eu tirei essa ideia, tá? Isso é citação indireta. Você interpretou e você escreveu, porém a ideia você pegou de algum local, e esse local a gente tem que deixar explícito da onde foi que vocês retiraram, tá?
A direta não, é só copiar e colar e dizer qual foi o autor, o ano e às vezes até a página que você tirou. Tranquilo o que é uma citação direta e o que seria uma citação indireta? Hein, meninos, deu para entender? Se alguém não entendeu, Professor, repete aí, por favor. vamos lá. Você entendeu o que é uma citação? Você pegar a ideia e o trabalho de outra pessoa e colocar no seu? Tá aí tranquilo? Entendi, só que eu Tá, não então, entendi muito bem a... então vamos agora. Se você entendeu o que é a citação, vai ficar fácil agora. Vamos lá. Você está estudando. Com quem eu estou falando? Só perdão. Sandra, né? Vamos lá, Sandra. Você está estudando, você está resolvendo um trabalho que eu passei. Você pesquisou um artigo e achou muito legal algo que o autor escreveu para responder uma questão de um trabalho meu. Por exemplo, eu passei um trabalho para você, você pesquisou, achou um artigo que tem a resposta, você achou muito boa aquela resposta e você não quer mudar nada. Você só quer copiar e colar no seu trabalho. Você vai escrever do jeito que está lá, do jeito que você encontrou. Quando eu escrevo do jeito que eu encontrei, eu chamo isso de citação direta. Citação direta, eu encontrei lá, faço igualzinho no meu, tá? Você procurou um artigo e vai fazer igualzinho na atividade que eu passei para você. Não muda nada, você não vai mudar nenhuma vírgula, nenhuma palavra. No final você só vai falar, olha, eu encontrei isso num artigo tal. Só para a gente saber que não foi você que escreveu aquilo, você pegou de algum canto, tá? Citação direta, copia e cola. E a indireta? A indireta é um pouquinho diferente. Esse mesmo trabalho que você está resolvendo, da disciplina que eu passei para você, você pesquisou na internet, pesquisou um artigo e achou um trabalho muito legal. Porém, você não quer só copiar e colar, você quer fazer a sua interpretação daquilo, colocar com as suas palavras aquilo que a outra pessoa escreveu. Quando você coloca com as suas palavras, não só copia e cola, coloca com as suas palavras, nós chamamos isso de citação indireta, tá? Copia e cola, citação direta. Quando você faz com as suas palavras, citação indireta. Ficou claro? Tá claro agora. Perfeito. Vamos lá, meninos. Agora, essa daqui é um pouquinho mais complicada, tá? Citação de citação. Vamos ao mesmo exemplo que eu dei para a colega agora na Sandra. A Sandra, ela pesquisou um artigo para responder o meu trabalho e ela fez uma citação direta. Ela foi lá, copiou e colou de outro autor, colocou qual foi o autor dela, que ela consultou, né? Igualzinho do jeito que estava lá, então é uma citação direta. Porém, outra pessoa quer pegar o trabalho da Sandra, não quer ler o artigo que ela leu. Ela quer pegar o trabalho que a Sandra resolveu para fazer o dele. Isso nós chamamos de citação de citação. A Sandra citou aqui em cima, fez uma citação direta do trabalho que ela leu, e outra pessoa pegou o trabalho da Sandra. Então ele citou aquilo que ela já tinha citado antes, tá? Isso nós chamamos de citação de citação. Lembra da famosa cola que vocês fazem na resolução de trabalhos na escola? Quando uma pessoa faz o trabalho, o outro vai lá e copia igual? Vocês lembram? Ninguém faz isso. Então, o que você copiou foi a sua colega que escreveu? Sim ou não? Sim. Obviamente você copiou porque a sua colega escreveu. Mas aquilo que a sua colega escreveu é a ideia dela ou ela pesquisou de outro local? O que vocês acham? Podem participar, senhores. Hein, meninos? Quando vocês pegam um trabalho de outro colega, o colega que escreveu inicialmente é a ideia dele ou ele pegou de outra fonte, de outro autor, ele pesquisou na internet, ele pesquisou de algum livro? O que é que vocês acham? Geralmente já pega, né? Isso. Eu creio, né? Ó, ela pegou de outra pessoa, né? Então ela pesquisou, ela olhou e usou, tá? Então ela fez uma citação. Não importa se ela fez uma citação direta ou indireta, ela fez uma citação. Daí agora você vai e utiliza o trabalho da colega. Você leu a mesma pesquisa que a colega fez inicialmente? Sim ou não?
Ou você leu o trabalho da colega? Se eu tiver lido só o trabalho dela, pode-se dizer que é dela. Agora, se eu tiver lido de outro e vi que o dela também é igual ao outro, aí pode ter sido. Isso, tá? Então, meninos, se a colega pesquisou, vamos ver se vai ficar claro agora. Se a colega pesquisou, escreveu, resolveu a atividade dela, vocês foram lá e olharam a atividade da colega ao invés de ver de onde ela tirou, isso nós chamamos de citação de citação, tá? É a famosa cola da cola, para vocês conseguirem entender, tá? Ela colou da internet e vocês colaram dela. Citação de citação é uma cola da cola. Mas por que que eu não posso falar que foi cola, meninos? Porque na citação eu digo da onde eu tirei. Por exemplo, a colega colocou da onde ela tirou. Olha, professor, eu tirei essa resposta de artigo tal. Ela fez a citação. Daí você vai e utiliza o trabalho da colega. Isso seria citação de citação. Você não olhou o artigo que ela leu, tá? Você leu aquilo que ela escreveu. Ficou claro para os senhores o que seria uma citação de citação? Hein, professor, uma dúvida. Tipo assim, se ela pegou a citação de um autor e eu quero pegar a citação dela, eu tenho que colocar o do autor que ela pegou, ou dela, ou não? Os dois. Eu vou mostrar para vocês como Os que a gente dois, faz. né? A gente tem que fazer. Vocês podem falar assim. Que você encontrou aquilo no trabalho da colega, porém ela encontrou aquilo no trabalho de outra pessoa, tá? A ABNT mostra pra gente como que a gente faz. Eu vou mostrar pra vocês também como que a gente faz essa citação de citação. A modo de introdução, meninos. Agora, deu para entender o que é uma citação direta, uma citação indireta e uma citação de citação? Pra gente dar prosseguimento, para eu mostrar pra vocês como que se faz isso? Deu, professor, tá tranquilo. Maurício, citação é o mesmo que referência. Não. Ó, citação é você pegar a ideia e o trabalho de outra pessoa. Referência é você dizer de quem você pegou. Isso que é referência, tá? A referência a gente vai estudar na nossa aula de amanhã. Perfeito. Agora nós vamos destrinchar isso, tá, meninos? Vamos ver os tipos de citação direta ou direta e como se faz uma citação indireta e como se faz uma citação de citação. Bom, professor, mas quando a pessoa faz uma citação indireta, mesmo ela pegando o artigo de alguém e ela mudando com as palavras dela, ela tem que colocar referência de quem ela pegou? Tem, porque a ideia não foi dela. Tá? Não foi, por exemplo, você achou bem legal a ideia, o resultado da pesquisa de um autor. Ele foi lá, foi para campo, olhou um monte de dados, examinou um monte de coisa e escreveu o artigo dele. Você achou muito interessante os resultados. Você fez a mesma coisa que ele? Você não fez, mas você vai interpretar aqueles resultados e colocar no seu. Então seria indireta, mas eu tenho que dizer de onde que foi que você tirou, de quem foi que você analisou, tá? Tranquilo. Tá, vamos começar agora, meninos. Citação direta é aquela que eu transcrevo, copio uma frase, um parágrafo, uma expressão ou até mesmo algumas palavras. Porém, vocês têm que dizer de onde foi que vocês tiraram. Vocês podem utilizar tudo, tá? Vocês podem utilizar uma frase inteira do trabalho de outra pessoa, podem utilizar o parágrafo inteiro de outra pessoa, sem problema algum. Vocês só vão ter que indicar da onde foi que vocês tiraram aquilo, tá? Quando vocês forem fazer isso, meninos, vocês devem conservar a grafia, ou seja, palavra por palavra do jeito que ele escreveu, a pontuação, todos os pontos que eles utilizaram, vocês têm que colocar. Se tiver alguma incoerência, vocês vão colocar também, porque vocês só estão copiando e colando, transcrevendo aquele termo. Se tiver erros de ortografia, vocês não podem corrigir. Então, professor, meu trabalho vai ficar errado? O problema é seu que quis utilizar aquele pedaço, tá? Para citação direta tem que copiar e tem que colar. Mas, professor, eu quero corrigir. Eu quero pegar só a ideia principal daquele pedaço e colocar no meu trabalho. Aí é uma interpretação sua, já não seria mais citação direta, já seria uma citação indireta. Mas se você for fazer direta, você tem que copiar do mesmo jeito que está lá, tá? E eu tenho dois tipos de citação direta, tá, meninos? Uma citação direta curta, que nós chamamos, são citações que elas têm menos de 3 linhas ou até 3 linhas. Você olhou lá no texto e você quer copiar 3 linhas daquele texto, uma frase só do texto de outro pesquisador, de outro autor.
copiar e colar uma frase daquele pesquisador ou daquele autor. Isso você vai chamar de citação direta curta, porque só tem menos de 3 linhas ou até 3 linhas. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão colocar o autor que escreveu logo no início do parágrafo de vocês, vão colocar o ano de publicação do artigo e a página que vocês tiraram. Aí sim, vocês vão colocar 2 aspas e a frase que vocês querem copiar e colar. Desse jeito que nós fazemos citação direta curta. Eu copio e colo apenas uma frase de outro autor. Coloco quais foram os autores, o ano de publicação e o número da página entre parênteses, abro uma aspas para indicar uma conversa, né, uma citação, e copio e colo aquela frase que eu quero utilizar. Então, quando eu estou lendo um texto e eu vejo que a pessoa fez assim, colocou um autor, que não é ele, colocou um ano e colocou a página e depois uma frase entre aspas, eu já sei que ele colocou aquilo naquele trabalho, mas não foi ele que escreveu. Quem foi que escreveu? O autor que ele colocou aqui na frente. Tá? Isso é uma citação direta curta. Pegou apenas uma frase, menos de 3 linhas ou até 3 linhas. Coloca o autor, o ano de publicação, a página e a frase entre aspas daquilo que vocês querem copiar e colar. Tá? Então é tranquilo essa. Citação direta curta. Deu para entender? Se for autor desconhecido, o Maurício, você tem que colocar do mesmo jeito. Autor desconhecido, o ano que você não tiver o ano no documento que você pegou, por exemplo, você pegou um texto da internet que não tem o nome do autor, não tem o ano de publicação. O que você vai fazer? Vai colocar autor desconhecido, o ano que você utilizou, se você está escrevendo hoje, coloca lá 2021 e o número da página que você pegou. Tá? Não precisa necessariamente ter o sobrenome do autor. Mas quando a gente vai utilizar artigo para fazer nossos trabalhos, com certeza vai ter o nome do autor lá. Tá? Isso é uma citação direta curta. 3 linhas ou até 3 linhas. Aqui, ó. Outro exemplo. O autor, o ano de publicação. Se for revista, a gente coloca o volume, né? Isso é opcional, o volume da revista. E a página que eu peguei. E, entre aspas, aquilo que eu copiei e colei. A frase que eu copiei e colei. Aqui nós temos outros exemplos, tá? Agora, quando que eu quero copiar o parágrafo todinho, professor, eu não quero copiar só a frase. Porque aquilo eu coloco no meio do meu texto tranquilo, né? Uma citação direta curta. Só coloco o autor, o ano de publicação, a página que eu peguei. Entre aspas, eu coloco a frase que eu copiei e colei. Mas se vocês quiserem pegar um parágrafo todo, meninos, que dê mais de 3 linhas, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos lá no Word, vamos ter que recuar a nossa página, colocar uma letra menor, tamanho 10, tá? Fonte 10. Não vou colocar mais aspas e vou deixar o texto juntinho. Ele vai ficar meio que espremidinho para o lado, tá? Quando eu ver isso, eu já sei que você copiou e colou isso de outra pessoa e que isso deu mais de 3 linhas, tá? Então, deu mais de 3 linhas, coloca para o canto da página, diminui o tamanho da fonte, diminui o espaçamento entre uma linha e outra e no final, novamente, coloca o nome do autor, o ano de publicação e a página. Isso eu chamo de citação direta longa. A curta, eu não preciso fazer esse recuo. Até 3 linhas eu não preciso recuar, empurrar o meu texto para o lado, para o ladinho, tá? Eu apenas escrevo o nome do autor, o ano de publicação e a página que eu peguei, e, entre aspas, escrevo a frase que eu copiei e colei. Deu mais de 3 linhas? Aí sim. Eu vou copiar, eu vou colar, vou colocar esse negócio para o lado, diminuir o tamanho da fonte, colocar entre parênteses o nome do autor, o ano de publicação e a página que eu peguei aquilo, para as pessoas saberem que aquilo eu peguei de outro trabalho, tá, meninos? Para ficar mais claro, para ficar um pouquinho mais claro para os senhores. Esse ano eu orientei alguns trabalhos de alguns alunos da UFAC. Entre eles foi de um colega que estava fazendo um artigo
na área de educação. Tá? Ele escreveu um artigo na área de educação porque ele cursava o curso de Libras. Tá? Esse daqui é o artigo dele que eu orientei. Tá? Tá aqui tranquilo, escrevemos. Opa, cheguei bem aqui. Ele encontrou um parágrafo, uma página, aqui no caso foi uma página quase inteira. Uma página quase inteira de um livro de um autor muito famoso na área dele e queria utilizar tudo aquilo que estava escrito, do jeito que estava escrito. Pode utilizar? Pode. Porém, ele vai ter que fazer o quê? Viu que aqui ele colocou para o lado, diminuiu o tamanho da fonte e no ladinho ele colocou o autor, o ano e a página que ele retirou. Deu para entender que dá para a gente de cara ver que foi uma citação direta longa? Meninos. Conseguiram pegar? Vamos lá em outras. Deixa eu ver, aqui tem um monte de citação. Como na área de educação eles utilizam um monte de citação. Aqui outra. Ó. Ele pegou outro livro de outro autor, outro artigo, copiou e colou do jeito que estava lá. De novo, coloca esse negócio para o lado, diminui o tamanho da fonte, diminui o espaçamento e no final, aqui no final do parágrafo, nós colocamos o quê? O nome do autor, o sobrenome, especificamente só o sobrenome, o ano de publicação e quais foram as páginas que isso foi retirado, tá? Citação direta longa. Se ele pegasse só uma frase, precisaria ele fazer, por exemplo, se ele pegasse só até aqui, precisaria ele fazer isso? Sim ou não? Colocar para o lado, recuar, diminuir o tamanho da fonte, precisaria ou não? O que vocês acham? Não. Realmente, vocês estão corretos, tá? Não precisaria. Por quê? Porque só aquele pedaço seria uma citação direta curta. No início mesmo do parágrafo ele escreveria o tamanho da fonte normal, o nome dos autores, o ano de publicação, volume, página e entre aspas escreveria a ideia, tá? Não precisaria fazer isso. Isso é citação direta, meninas. Citação direta curta, menos de 3 linhas, e citação direta longa, mais de 3 linhas. Perfeito. Ficou claro para os senhores os dois tipos de citação direta? Perfeito. Vamos lá, então. Aqui tem outros exemplos, né? Agora nós vamos para, que na minha opinião é o que é melhor para vocês, né? Paciência, que é a citação indireta. O que é uma citação indireta, meninos? Vocês vão transcrever a ideia de um autor com as mesmas palavras dele? Não, tá? Vocês vão utilizar outras palavras, a sua interpretação, porém, que fique claro para os senhores, eu não posso mudar de maneira alguma o sentido original. Por mais que seja a sua interpretação, você está escrevendo aquilo com outras palavras, eu não posso mudar a ideia, tá? Isso é uma citação indireta. Citação indireta. Eu pego a ideia de outra pessoa e escrevo aquela ideia com as minhas palavras, tá? Quando eu escrevo isso, meninos, uma citação indireta, eu não vou utilizar aspas, porque se eu utilizar aspas, é citação direta curta ou longa quando eu coloco aspas? Curta. Isso. Se eu colocar aspas, eu vou estar escrevendo uma citação direta curta, tá? Então, eu não vou utilizar aspas. E no final, geralmente as pessoas querem colocar o número da página, tá? Mas isso é opcional, tá? Por isso que vocês vão ver um monte de artigo com citação indireta que não tem o número da página, porque número de página eu só coloco na citação direta, seja ela curta ou seja ela longa, tá? Então, aqui eu só vou pegar o quê? A ideia principal do autor e escrever isso com as minhas palavras. Exemplo. Vamos usar esses exemplos aqui, ó. Eu li uma frase lá, uma ideia e achei muito boa. Eu vou interpretar aquilo, vou escrever com as minhas palavras, mas a ideia foi minha, sim ou não? Hein, meninos?
Quando eu li aquilo, achei interessante, escrevi com as minhas palavras. A ideia foi minha ou não? Não, né? Foi não. Foi não. Então, nós vamos fazer o quê? Eu vou escrever a minha interpretação e no final eu vou escrever apenas o sobrenome dos autores e o ano de publicação. Isso eu já vou saber, quem estiver lendo vai entender que a pessoa escreveu aquilo, porém aquela ideia não é a dela. Vamos para esse mesmo trabalho aqui. Não, perdão. Para melhorar o entendimento de vocês, eu vou atrás de outro artigo que eu escrevi. Só um minutinho. Vamos lá. Esse aqui foi o artigo que eu escrevi. Olha aqui, meninos. Olhem aqui, ó. Tenho um autor no final e tenho um ano de publicação no final. A ideia aqui foi minha? Sim ou não? Foi não. Foi não. Mas o que eu fiz? Eu interpretei, eu olhei o trabalho de outro pesquisador que escreveu sobre o mesmo tema que eu estava escrevendo, coloquei a minha interpretação e no final eu coloquei quem foi que deu a ideia original, tá? Porque se eu não fizesse isso, eu estaria me apropriando da ideia do outro colega pesquisador, tá? E isso é plágio. Eu sempre vou colocar o sobrenome. Algo bem interessante de vocês notar é o seguinte. Eu coloco o sobrenome, sobrenome, sobrenome e o ano de publicação. Professor, mas e se o artigo foi escrito por 10 pessoas? Eu vou colocar 10 sobrenomes para fazer isso? Não, tá, meninos? Por exemplo, aqui tinha um autor com sobrenome Musial, aqui tinha outro autor com sobrenome Dutra e aqui tinha um autor com sobrenome Becker. 3 autores escreveram esse artigo que foi publicado no ano de 2007. Até 3 autores eu vou colocar, tá? O sobrenome deles tudinho, tá? O último nome, tá? A gente fala assim sobrenome, mas na ciência quando a gente fala sobrenome, a gente está nos referindo apenas ao último nome. Coloquei no último nome, ponto e vírgula, vou para o segundo autor. Último nome, ponto e vírgula, vou para o terceiro autor. Vírgula e o ano de publicação, tá? Mas e se o artigo foi escrito por 10 pessoas, eu vou colocar esse monte de nome? Não. Eu coloco o sobrenome deles até 3 autores. Se foi escrito por mais pessoas, o que a gente faz? Coloco o sobrenome do primeiro autor e escrevo et al. O que significa et al? É uma expressão de latim que a gente utiliza muito para falar e além. Ou seja, eu tenho o primeiro autor, mas além dele teve vários outros. Quantos outros? Não importa. Teve mais do que 3, podem colocar et al. E o ano de publicação. Até 3, coloca o sobrenome dos 3, o último nome dos 3 e o ano de publicação. Mais do que 3, primeiro sobrenome e et al. Para mostrar que teve mais autores daquele mesmo trabalho. Isso ficou confuso, senhores? Ficou não, professor, tá tranquilo. Para mim, né? Perfeito, então. Vamos lá. Então, quando eu vou interpretar a ideia de outra pessoa, eu faço dessa maneira. O último nome e o ano de publicação. Aqui, no caso, foram 2 autoras, né? Na apostila de vocês. Marconi e Lakatos. São 2 pesquisadores muito famosos na área de metodologia científica. E escreveram um livro em 2007. Se tivesse, por exemplo, mais 3 pessoas que participaram na hora de escrever esse livro, o que vocês fariam? Colocaria o nome dos 3 e a data. Não, além dos 2, tivesse mais 3. Ah, não, aí é et al. O primeiro nome é et al. Entendi errado. Perfeito, tá? Eu coloco só
até 3. Teve mais do que 3, se tivesse, por exemplo, mais 3 aqui, com os dois que tem aqui, dá 5 pessoas, né? Então, passou de 3. 5 maior que 3. Então, eu colocaria apenas Marconi, que foi o nome do primeiro, e Etial. E o que significou Etial? E além. Além dele, teve outras pessoas escrevendo, tá? E no final, o ano de publicação do livro, do artigo, enfim, daquilo que vocês forem utilizar. Isso é uma citação indireta. E agora a citação de citação, meninos. Citação de citação é aquela que eu pego a citação que outra pessoa fez, a famosa cola da cola, que eu estava explicando da colega de vocês. E como que eu identifico isso, meninos? Eu utilizo um termo que nós chamamos de APUD. APUD significa citado por. Foi você que fez aquela citação? Não. Outra pessoa leu um trabalho, citou e você pegou a citação da outra pessoa, não do artigo original. Então, vocês vão colocar isso como APUD. Eu vi a palavra APUD, significa que é uma citação de citação. Não tem como eu mostrar, deixa eu ver se aqui tem algum. Aqui tem exemplo, tá? Não tem como eu mostrar, por exemplo, no meu trabalho ou no trabalho do outro colega da UFAC, que eu estava orientando, citação de citação. Por quê, gente? Citação de citação é algo que empobrece o trabalho de vocês. Por quê? Significa que você não se deu o trabalho de buscar a fonte original. Você pegou a citação que outra pessoa fez e simplesmente colocou aquilo no seu trabalho, tá? Então isso, se você ficar utilizando muitas vezes dentro do seu texto, essa citação de citação, ele vai empobrecer o seu trabalho. Mas se você achar necessário utilizar uma citação, o colega até perguntou, tá? Se eu for fazer uma citação de citação, eu vou colocar do original, da onde eu tirei, ou meu? Vocês vão colocar dos dois, tá? Vamos lá. Eu peguei essa ideia aqui. Ressaltam que o tipo de suplemento depende da composição química do pasto. Isso daí é o artigo, a área de agronomia, tá? Essa ideia. Eu peguei isso, meninos, em um artigo escrito por Paulino et al. Paulino et al. Escreveu a seguinte frase, né? Eu peguei isso do trabalho dele. Significa que além dele, tinha várias outras pessoas escrevendo. Mas foi ele que escreveu? Não foi ele que escreveu. Ele pegou essa ideia de outra pessoa. Mas eu estou utilizando a ideia do Paulino. Mas ele pegou de outra pessoa. De quem ele pegou? Andrade 2010. Tá? Para me saber disso, é só eu escrever APUD. APUD significa que eu peguei a ideia de uma pessoa que já tinha pego essa ideia de uma anterior. A famosa cola da cola, para vocês entenderem. Para vocês colocarem isso e não se tornar plágio, é só escrever APUD, tá, meninos? Outro exemplo, olha aqui. Esse primeiro autor escreveu o texto dele em 1983. Porém, esse outro aqui utilizou a ideia dele em 2009. Eu não quis ler o texto de 83, eu li o texto de 2009, que é mais recente, então eu li o texto de 2009, não de 1983. E eu peguei a ideia do texto de 2009, lá na página 147 do livro do autor, do Kocher, que escreveu em 2009, na página 147. Porém, no trabalho do Kocher, tinha uma ideia que não era dele, que ele já tinha pego de outra pessoa que escreveu em 83, do Eco, que escreveu em 1983. O que eu faço? Só coloco APUD, tá? Significa que eu peguei do Kocher, porém o Kocher pegou do Eco em 1983. Ele meio que pegou a ideia de outra pessoa antes de mim, tá? Isso que seria uma citação de citação. Toda vez que vocês verem APUD, vocês vão saber que é citação de citação. Se vocês pegarem um artigo cheio de APUD, com essa expressão APUD, já tenha certeza que não é algo que a gente pode utilizar com 100% de clareza e que seja algo respeitado pela ciência, tá? Porque quando tem muita citação de citação, a gente meio que tira os créditos desse autor, porque significa que ele não se deu o trabalho nem de estudar. Porque se ele tivesse feito uma pesquisa profunda aqui, meninos,
não teria por que ele utilizar o trabalho de 2009. Ele ia lá para o primeiro de 83, tá? Por isso que perde um pouco da credibilidade quando a gente utiliza muito o APUD nas nossas publicações. Agora, uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu estou dando aula aqui para vocês, ou vocês ouviram de outro professor, de algum colega, uma frase, uma introdução, uma ideia muito legal, e você quer colocar aquilo, mas eu falei na aula, eu não escrevi isso em artigo nenhum, mas vocês querem colocar aquilo que eu falei, mas não tem artigo escrito por mim com aquela ideia dentro. Então, o que vocês vão fazer? Dá para vocês colocarem a fala de qualquer pessoa no artigo de vocês. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar a ideia, o que eu disse para vocês. Tá? Pode ser do mesmo jeitinho. Se eu falei para vocês é assim, 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 vocês vão colocar desse jeito. Do jeito que eu falei para vocês. E entre parênteses, vocês vão escrever informação verbal. Informação verbal, ou seja, vocês ouviram isso, não está escrito em canto nenhum, vocês só ouviram. E um número em cima, tá? Por que vocês vão colocar em cima, meninos? Porque vocês vão lá na nota de rodapé do trabalho de vocês, vão colocar o mesmo número que vocês colocaram em cima aqui embaixo e vão escrever da onde que vocês tiraram aquilo, quem foi a pessoa que disse isso para vocês, tá? Por exemplo, aqui, ó, informação fornecida por Islânia Castro no curso Biblioteca, tá? Então ele ouviu dessa mulher, escreveu o que ela falou para ele, deixou claro que ele apenas ouviu, que não estava escrito, e embaixo ele identificou. Isso acontece muito, sabe onde? Por exemplo, vocês vão assistir congresso. Vocês assistiram já algum congresso, algum seminário da área da saúde? Alguém já se interessou, meninos, dessa turma? Ou não? Na Ainda não. semana da enfermagem, vocês vão ter bastante congresso na semana da enfermagem, tá? Daí, por exemplo, Luiz, você assistiu uma palestra excelente de um tema que você adora. Diz aí uma disciplina que você gosta, um tema que você goste. Pra gente exemplificar. O tema que eu usei no artigo, que é urgência e emergência. Urgência e emergência, vamos lá. Você foi assistir o Congresso Brasileiro de Urgência e Emergência. Você viu um expert na área. Gostou muito do que ele falou para você, porém ele não escreveu. Geralmente quando é congresso eles escrevem, mas vamos partir pelo cenário que ele não escreveu isso em artigo nenhum, em trabalho nenhum, e você quer fazer um trabalho e você quer colocar aquela ideia. O que você vai fazer? Você vai colocar do jeito que ele te falou e entre parênteses você vai escrever informação verbal, que você só ouviu. Então dá para me utilizar áudio, dá para me utilizar explicação, palestra, debate, seminário, congresso, qualquer coisa que vocês ouvirem no trabalho de vocês também, tá? É só colocar a informação verbal, um númerozinho 1 aqui e embaixo descrever a pessoa. No seu caso, você iria colocar a ideia dele, do palestrante que você assistiu de urgência e emergência, colocar a informação verbal dizendo que você ouviu, o número 1 aqui em cima e lá na nota de rodapé você ia falar quem foi a pessoa. Ah, foi um doutor tal, de faculdade tal, que pesquisou tanto tempo na área. Fechou. Então vocês podem utilizar áudios no trabalho de vocês também, tá? Ficou claro como que eu faço a citação de uma informação verbal no trabalho? Ficou tranquilo. Viu? Perfeito, né? Então, gente, não é por falta de fonte que vocês vão deixar de estudar e de escrever o trabalho de vocês, tá? Já vi muito pesquisador de falar, eu não escrevi porque não tinha muito artigo publicado na minha área. Ele pode utilizar o que ele quiser para fazer as citações dele, tá? Não precisa ficar refém só dos artigos, não. Tá? Aqui foi uma prova dessa, um exemplo de vocês. Apenas um áudio, alguma informação ouvida que vocês conseguiram colocar. Hein, professor? Pois não? No caso do anterior que o senhor disse que a citação da citação ela faz empobrecer, né? Sim.
Não, pro senhor não seria ao inverso, não, porque, tipo, uma citação de 1980, uma pesquisa de 1980 e outra pessoa estudou em 2020, como a gente está em constante mudanças, Sim. o certo não era para valer o de 2020, não? Logicamente com base no de 1980? Mas tá, foi feito em 2020, mas a ideia é de quando, o Luiz? Não é Ah, então 1980? no caso é parte da ideia, né? Então. Isso. Então, quando eu Ah, vejo isso, o que que eu tenho de olhando? Que a pessoa, ao invés de ter procurado direto da fonte, a fonte foi feita quando? O primeiro trabalho, aquele que deu origem a todos os outros, foi feito, não foi em 83? aham. Então é melhor utilizar a fonte primária lá no principal, o que realmente criou, pesquisou, do que utilizar a interpretação de outra pessoa do trabalho anterior. Ah, tá bom. É por isso que a gente fala que empobrece o trabalho. A gente só utiliza isso em extrema urgência, tá? Por pouco. Uhum. Porque o correto, se você quer enriquecer o seu trabalho, utiliza uma indireta ou uma direta de um trabalho só. Não faça citação de citação. Você pega uma ideia original e coloca no seu trabalho. Não espere outra pessoa fazer a interpretação daquela ideia e você utilizar a interpretação dela. Vá na ideia original. Fica muito melhor o seu trabalho. Ah, tá ok. Tá? Vamos lá. Como citar um áudio verbal perfeito? Vamos lá. Agora vamos citar citação de obras em fase de elaboração, tá? O que é isso, meninos? O que é fase de elaboração? Quando vocês querem pegar a ideia de uma pessoa que ela ainda não fechou o trabalho, tá? Ela ainda não terminou o trabalho. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar a ideia e no final vocês vão escrever em fase de elaboração. Significa que a pesquisa que você pegou ainda está em andamento, tá? Então, isso acontece muito na ciência. E como tudo muda muito constantemente, toda hora tem pesquisa. Daí, às vezes, tem pesquisas, meninos, que são pesquisas de vida, que demora 15, 20 anos para ficar pronta. E eu quero utilizar aquela pesquisa, eu vou esperar ela ficar pronta? Não, eu pego a ideia principal, coloco com as minhas palavras ou com a palavra do autor mesmo, faço uma citação direta e no final eu escrevo em fase de elaboração. Se está publicado, eu peguei um texto, achei esse texto numa plataforma, um artigo, aí já não é elaboração, tá? Porque a pessoa publicou, significa que ela encerrou a pesquisa dela. Ninguém se publica artigo sem encerrar, ou pelo menos uma fase da pesquisa, tá? Então, isso que é fase de elaboração. Agora, supressões de citações, menino. Isso daqui é algo bem interessante e que vocês pecam muito na hora de escrever. Vamos supor... Vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu fiz alguma supressão de... para mostrar para vocês. Senão eu só dou o exemplo. Aqui, ó. O que é uma supressão de citação, meninos? Eu fui lá, olhei um trabalho, li ele todinho e achei muito interessante metade de um parágrafo. Eu não quero o parágrafo todo, eu só quero metade desse parágrafo. O que eu faço? Eu vou suprimir ele. Eu vou colocar um colchete, 3 pontos e a parte que eu quero. O que esse colchete significa? Que antes da parte que eu coloquei, tem mais alguma coisa, porém eu não quis utilizar. Eu só utilizei daquele ponto para trás, para identificar que tinha algo além daquilo, algo antes, e eu também posso colocar depois, eu coloco só um colchete e 3 pontos. Mas, por exemplo, eu quero apagar essa frase aqui todinha e quero deixar a última frase. Eu vou apagar ela e vou colocar um colchete, o que significa que eu utilizei isso, mas antes daqui tinha uma ideia e da onde eu apaguei era outra ideia, tá? Então, toda vez que tiver um colchete com 3 pontos que vocês forem ler em um trabalho, meninos, significa que eu omiti parte, tá? Eu não quis utilizar aquela parte no meu trabalho e eu simplesmente omiti ela. Como? Colocando um colchete e 3 pontos, tá? Isso pode vir em qualquer parte.
Se vir no início do parágrafo, significa que tinha algo antes que eu não utilizei. Se vir no final do parágrafo, significa que tinha algo depois do parágrafo e eu não utilizei. Se vir no meio, significa que tinha uma ideia no meio que não cabia no meu trabalho, porém, mesmo assim, eu quis utilizar o restante. Daí eu coloco no meio, tá? Por exemplo, aqui ó, teve no início, no meio e no fim. Qual é o problema aqui? Que quando vocês forem fazer isso, for cortar essas partes que vocês não querem, vocês têm que ler para vocês mesmos e ver se isso não ficou sem sentido, sem a parte que vocês cortaram, tá? Se não, pode utilizar tranquilo, tá? Se ficar sem sentido, vocês vão ter que readequar. Obviamente, vocês vão colocar as chaves e os 3 pontos, mas vão ter que readequar o texto para ter uma concordância verbal, tá? Para que tenha um sentido naquilo que vocês estão escrevendo. Mas dá sim para pegar só um pedaço, tá? Eu não preciso obrigatoriamente utilizar a frase toda, o parágrafo todo, não. Eu posso omitir, suprimir parte dele, só colocando uma chave e 3 pontos, tá? Isso eu chamo de supressão de citação. Ficou claro? Pode ser um resumo, Krishna. Porém, eu comecei, parei. Comecei, parei. Cada parada dessa, eu vou colocar uma chave e 3 pontos, tá? Então já não precisa da referência, então, no caso. Tem que Se colocar. for de mais de um, precisa. Não, eu tenho que colocar. Eu também tenho que colocar, tá? Por exemplo. Mas se for assim, de autores diferentes, tipo esse daí foi Nascimento, né? Só foi um. Aí o senhor botou a supressão. Só. Pois aí, se tiver mais de um, aí terminou a supressão, ou antes da supressão colocou. Não, aqui, por exemplo, foi uma citação direta curta, tá? Deu 3 linhas, né? Um pouquinho mais. Ah, tá. Aqui foi, ó, 1, 2 completas, um pedaço aqui, vai dar 3 linhas, né? Citação direta curta. Coloco o sobrenome do autor lá na frente, o ano e a página que eu tirei. Daí eu fiz a supressão. Mas, por exemplo, aqui no trabalho que eu orientei, era uma citação direta longa. Olha o tamanho dessa citação aqui. Eu coloco o nome do autor, o ano de publicação e a página que eu tirei no final, tá? Por ser longa, o que eu tenho que fazer? Tenho que recuar para o cantinho, diminuir o tamanho da fonte, tá? E colocar a supressão aqui na frente. Quando vocês verem, por exemplo, foi até interessante você perguntar. Tá escrito Brasil, professor. O nome do autor é Brasil? Não, meninos. Quando a gente escreve Brasil, significa que isso é do Ministério da Saúde, de algum órgão do governo. Por exemplo, vocês utilizaram um protocolo do Ministério da Saúde, vocês utilizaram um manual de saúde. Tudo isso a gente coloca Brasil, tá? Mas se for por um autor independente, a gente tem que colocar o nome do autor. Ficou claro? Ficou, sim, senhor. Perfeito. Vamos lá. Mas agora, digamos, por exemplo, que professor, eu não quero cortar. Eu quero escrever do jeito que o autor escreveu, porém eu quero colocar alguma coisa que seja minha. Uma frase ou apenas uma palavra, tá? Isso nós vamos colocar o que nós chamamos de interpolação. Interpolação ou acréscimo ou comentário em citação. Como que é isso? Eu faço a minha citação perfeita, do jeitinho que vocês viram, seja ela curta, seja ela longa, direta ou indireta, tá? Vou fazer a minha citação e no final eu vou colocar umas chaves. Sem os pontos. Dentro dessa chave eu coloco a minha ideia. Por exemplo, eu li o artigo do Silva, que publicou em 1999, que estava na página 179. Eu fui lá e copiei e colei a ideia dele todinha. Coloquei aqui, né, no meu trabalho, ficou perfeito. Aqui, ó. Se reconhece o processo de produção rural, a utilização de formas primitivas do uso da energia. O Silva não falou para mim que essa definição aqui é fotossíntese. Eu estou me referindo à fotossíntese. O que eu faço? Coloco entre colchete fotossíntese. O que está entre colchete foi o Silva que escreveu ou fui eu? O senhor. Fui eu.
Ô, senhor. Isso. Então, meninos, quando eu quero utilizar a ideia de outra pessoa, do jeito que ela colocou, eu faço uma citação direta. E dentro dessa ideia eu quero acrescentar uma palavra, um termo técnico, por exemplo, na nossa área da saúde, tem muito termo técnico. Daí lá o autor falou um monte, e não falou aquele termo técnico que é interessante colocar. Então você escreve a citação dele normalmente, do jeito que ele escreveu, e no final você coloca entre chaves o termo técnico que vocês querem acrescentar, tá? Então eu ainda posso sim modificar uma citação, tá? Eu posso acrescentar, eu só não posso mudar o sentido dela. Isso é o que eu chamo de interpolação, tá? Acréscimo ou comentário de citação, dependendo do livro que vocês forem utilizar. Quase todos os livros vão estar escrito interpolação. Por quê? Porque é o nome mais difícil de vocês lembrarem. Se fosse acréscimo, ficaria fácil de vocês lembrarem, mas não. Eles vão lá e colocam interpolação. Tranquilo, então, né? Vamos dar sequência. Nós ainda temos 10 minutinhos de aula, vamos dar sequência. Se eu quero, por exemplo, dar ênfase, destacar algum termo ou alguma palavra na citação. Eu fui lá, fiz a minha citação, peguei a ideia do autor, escrevi direitinho, mas eu queria destacar algo. O que a gente faz, meninos? Nós sempre vamos utilizar 3 maneiras de se fazer, tá? Eu posso simplesmente sublinhar, eu posso colocar em negrito ou em itálico. Qual é o problema de utilizar itálico, gente? A ABNT diz pra gente o seguinte: todas as vezes que vocês forem fazer uma citação, escreverem um trabalho científico e tiver uma palavra estrangeira, vocês coloquem em itálico. Mas e se eu quero destacar qualquer outra palavra? Eu posso sublinhar ou colocar em negrito. Posso colocar em itálico também, tá? Mas itálico, geralmente, eu particularmente deixo mais para palavras estrangeiras. Mas a ABNT permite a gente fazer isso, tá? Quer ver um exemplo? Vamos lá. Vou ver o artigo que eu escrevi. Bem aqui. Espero que eu tenha feito. Tá aqui, ó. Bem aqui eu coloquei o nome da Cielo. Eu falei assim, olha, eu fui lá, fiz a coleta de dados na plataforma da Cielo. E eu coloquei o nome da Cielo, Scientific Electronic Library Online. Não está em inglês o nome da Cielo? Daí eu fui lá e coloquei em itálico. A PubMed, eu coloquei o significado de PubMed, National Library of Medicine. Está em inglês? A gente vai lá e coloca em itálico. Mas, por exemplo, se eu quiser destacar essa primeira frase aqui, os critérios de inclusão. Eu quero destacar isso no meio do meu artigo ou no meio da minha citação. O que a gente faz? Eu posso simplesmente sublinhar, já destaquei, ou eu posso colocar em negrito, que eu também destaquei, tá? Então, quando vocês forem escrever, meninos, ou vocês forem ler o trabalho de algum autor, se ele colocar sublinhado, negrito ou itálico, significa que ele quis destacar aquele termo, tá? Aquilo pode ser a ideia principal do texto, a ideia principal do artigo. Então a gente consegue destacar também, tá? Vamos ver, ó. Aqui ele fez uma citação direta curta ou longa? Vamos ver se vocês já estão pegando. Quando tem essa configuração de estar para o lado. Longa. Longa, perfeito. Ele escreveu 100% do que ele viu ou ele fez uma abreviação? Uma supressão. Ele fez uma supressão. Isso. Por quê? Porque ele colocou aqui, ó. Colocou chave, 3 pontos. Significa que antes dessa parte aqui todinha, tinha mais alguma coisa que ele não quis utilizar. E nesse trecho que ele utilizou, ele quis destacar uma ideia e alguns termos. O que ele fez? Que são esses daqui, ó. Ele simplesmente sublinhou, tá? Então dá para me destacar sim algum termo, alguma palavra dentro da minha citação. Só sublinhar, ou eu coloco em negrito, ou eu coloco em itálico. Eu consigo destacar perfeitamente. Agora vamos lá. Tradução de citação, meninos. O que é tradução de citação?
é quando eu leio um artigo estrangeiro, tá? E esse artigo está em outra língua. E eu quero traduzir. O que eu faço? Eu traduzo, coloco a tradução, coloco o autor, aqui ó, Dewey et al. Só foi um autor que escreveu isso ou foi mais de 3? Mais de 3. Mais de 3 porque eu utilizei a expressão et al. E o ano de publicação e a página. Alguém está falando alguma coisa? Está saindo um pouco chiado. Não? Perfeito. Vamos lá. Eu traduzi, coloquei o nome do autor, o ano de publicação e a página. Mas eu não traduzi? Então eu coloco depois a tradução nossa. O que é a tradução nossa? Eu peguei aquele termo e traduzi. Professor, eu utilizei tradutor online. Primeiro que vocês estão errados em utilizar tradutor online, tá? Dependendo do tradutor online que vocês forem utilizar. Mas se for utilizar, a tradução foi sua, tá? Então mesmo assim vocês colocam tradução nossa, tá, meninos? Não coloca lá que vocês colocaram no Google Tradutor, não. Só coloca a tradução nossa que quando eu for ler, quando a pessoa for ler, ela entende que aquele texto pertencia a um trabalho em inglês e que vocês traduziram esse trecho para utilizar no trabalho de vocês, tá? Então, vocês podem sim utilizar trabalhos em outras línguas no trabalho dos senhores, tá? Isso até enriquece, tá, meninos? Vocês utilizarem publicações em inglês para fazer o trabalho de vocês. Olha o trabalho que eu fiz, e aqui eu montei uma tabela. Deixa eu ver se eu montei esse daqui. Cadê? Ah, tá aqui. Com os países que eu utilizei. Por exemplo, eu tinha artigo da Malásia. Tinha artigo da Nigéria. Tinha artigo de Portugal. Da Etiópia. Do Chile. Tá? Então, vocês podem sim utilizar trabalho de outras pessoas, tá? E em outras línguas também. É só colocar a tradução nossa sem problema algum. Agora, Professor, tem gente dizendo no grupo aí que saiu da sala e não consegue entrar, não. deixa eu dar uma olhadinha, só um minutinho. Lá no grupo. Deixa eu ver aqui na sala. Não tem nenhuma notificação, meninos. Às vezes pode ser a rede de dados, porque aparece aqui, ó, quando tem aluno querendo entrar. Vocês viram, né, quando algum colega quer entrar, eu já mostrei pra vocês. Geralmente eu sempre faz um barulhinho e mostra aqui que tem algum colega querendo entrar. Por a internet ter caído, pode ter sido isso, tá, gente? Já vamos dar sequência, já estamos nos últimos minutinhos. Aqui, só pra gente finalizar, o último slide da nossa aula, tá? Aqui é só o jeito que eu posso colocar essas citações, tá? Eu posso colocar no sistema numérico e no sistema autor-data. O que é o sistema autor-data, meninos? Vou pegar o meu. Esse daqui eu utilizei o sistema autor-data. Aqui, ó. Autor-data, eu coloquei o nome do autor, dos autores, aqui no caso foram 3, então eu vou citar os 3. E aqui eu coloquei o ano, a data que foi publicada, né? O ano de 2018. Isso foi autor-data. Mas tem artigos... Pronto, o colega agora deu certo. Aqui, ó, aqui aparece quando o colega quer entrar. Já. Para me colocar na minha citação, eu posso utilizar dois sistemas, tá? Autor-data, o último nome do autor, o último nome do autor, o último nome do autor e o ano de publicação. Ou eu posso fazer o seguinte, que é muito utilizado na área da saúde. Aqui eu peguei um artigo da saúde, tá? Enfermagem de famílias de crianças com síndrome nefrótica, tá? É uma síndrome renal, vocês vão estudar em nefrologia. Cadê? Ó. Que é o sistema de que a gente chama de numérico. O autor pegou, por exemplo, vou pegar um parágrafo para vocês entenderem aqui. Parágrafo pequeno, aqui, ó. O autor pegou esse parágrafo aqui todinho de outra pessoa, a ideia de outra pessoa,
E aqui ele não colocou. Vocês estão vendo aqui da onde que foi que ele tirou? Dá para vocês entender? Tá dando para ver o nome do autor do trabalho que ele tirou? Ou não? Ele não colocou o nome não, né, do Ele não autor. colocou o nome do autor e nem o ano da publicação. Se não tivesse nada, eu ia entender o quê? Foi ideia dele, foi ele que escreveu. Porém, meninos, ele utilizou um sistema que a gente utiliza de sistema numérico. Tá vendo que bem aqui tem um númerozinho 10? Todo mundo que tá conseguindo observar? Senão eu aumento, peraí. Tô enxergando. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó. Ele colocou o númerozinho 10. Então, aqui, meninos, ele colocou, sim, da onde foi o artigo que ele tirou. Mas na onde que eu vou achar isso, professor? Vocês vão lá pro final do trabalho e vão para as referências. Tá aqui, ó, número 10. Ele tirou aquele parágrafo desse artigo científico aqui, tá? Fosse para outro, vamos para outro parágrafo para vocês entenderem. Aqui, ó. Ele escreveu qual foi o nome do autor e a data do que foi escrito esse trabalho que ele utilizou, sim ou não? Ele mostrou aqui da onde que foi que ele tirou? Se for pela numeração, então ele usou, né? Lá no final, né? Mas Ali. aqui mesmo não tem o nome do autor, não tem a data. O que, que a gente faz? Olha aqui na numeração e vamos lá pro final. Foi o número 3. Tá aqui, ó. O artigo científico número 3, tá? Então eu posso colocar, meninos, sistema numérico, só colocar o númerozinho lá em cima e colocar lá nas minhas referências no final, que amanhã nós vamos ter aula de referências, tá? O artigo que eu utilizei, ou eu posso escrever e colocar logo da onde que eu tirei, sistema autor-data. Isso significa que eu não tenho que colocar na referência, eu também tenho que colocar na referência, tá? Mas aqui eu já escrevi o parágrafo e já coloquei da onde foi que eu tirei. Por que algumas pessoas preferem sistema numérico? Porque às vezes a gente vai escrever... Deixa eu ir para a introdução do meu artigo aqui para mostrar para vocês. Às vezes a gente vai escrever e fica um monte de parêntese, ó. Um monte de nome de autor, um monte de nome de data. Algumas pessoas acham, alguns pesquisadores, mas isso vai valer de gosto individual, tá? A ABNT permite que eu faça os dois tipos, que eu coloque o nome e a data logo em seguida, ou eu coloco só o númerozinho e coloque lá nas referências embaixo. Tem as duas formas. Algumas pessoas acham que polui o trabalho, tá? Dependendo do tipo de trabalho, se for pouco, eu não concordo, tá? Eu utilizo o autor data, mas quando eu vou escrever um texto que tem muito artigo, aí eu utilizo o sistema numérico, que eu só vou colocando os numerozinhos do jeito que tem nesse exemplo aqui, ó. Ao longo do texto, aqui, ó. Número aqui, mais embaixo tem mais um número aqui, e eu não poluí tanto o meu texto, eu coloquei tudo lá no final, tá? Então a ABNT me permite colocar esses dois sistemas de chamada de citação, meninos. Deu para entender o que é sistema numérico e o que é sistema autor-data? Perfeito, tá, meninas? Então isso é nossa aula de citação, tá?